Na videoaula de hoje vamos responder questões sobre a membrana plasmática. É uma atividade de biologia enviada dia 14 de abril. Vamos lá! Antes de começar, vamos lembrar que a membrana plasmática também é conhecida como modelo do mosaico fluido, formada por fosfolipídios em amarelo e proteínas inseridas entre os fosfolipídios em azul. Na primeira questão, nós vamos completar a frase. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada de fosfolipídios com moléculas de proteínas inseridas. Portanto, vamos marcar a letra B. Para responder a segunda e a terceira questão, vamos lembrar do transporte através da membrana plasmática, que pode ser do tipo passivo, sem gasto de energia, e ativo, com gasto de energia. Essa imagem mostra todos os tipos de transporte passivo e ativo. O transporte passivo pode ser de 3 tipos. Difusão simples, em que os gases atravessam pelos fosfolipídios. Difusão facilitada, em que sólidos maiores atravessam canais de proteínas, é o caso da glicose. E a osmose, em que a água atravessa pelos fosfolipídios, assim como na difusão facilitada. O transporte ativo acontece com gasto de energia e moléculas de sódio e potássio atravessam por proteínas específicas. A questão 2 pergunta qual das alternativas não é transporte passivo. Portanto, nós vamos marcar as bombas de sódio e potássio, que está na letra D. Na terceira questão, nós vamos marcar a alternativa que diz qual é o tipo de transporte da glicose, que é a difusão facilitada. Nós vimos na explicação. Essa imagem explica a quarta questão. Plasmólise é o processo em que a célula vegetal, quando colocada em um meio hipertônico, perde água para o meio e a sua membrana plasmática se afasta da parede celular, como nós vemos na segunda imagem, porque ela perde água para o meio. Então, na quarta questão, vamos responder por que a plasmólise acontece. Porque em meio hipertônico, a célula perde água. Essa imagem explica a quinta questão. As hemácias não possuem parede celular. Em meio isotônico, não acontece nada. Em meio hipotônico, elas recebem água do meio e podem estourar porque não tem parede celular. E em meio hipertônico, elas murcham. Esse fenômeno também é chamado de crenação. Na quinta questão, as hemácias têm concentração de 0,9. Então, se colocadas em um meio de concentração de 0,9, nada vai acontecer porque o meio é isotônico. Se elas são colocadas em um meio com concentração de 0,2, esse meio passa a ser hipotônico em relação à hemácia. Então, se o meio é hipotônico, a água sempre vai passar para dentro das hemácias. Elas vão inchar e se quebrar por hemólise. É isso. Bons estudos!